Gabriel Pereira renovou seu contrato com o Corinthians, mas os valores envolvidos na negociação poderia fazer com que o atacante tomasse outro rumo na carreira. Um dos lados teve que ceder para que o futuro da jovem promessa continuasse no Parque São Jorge. GP e Corinthians estavam com a renovação travada desde quando o meio atacante passou a brilhar na equipe principal. Chegou a despertar interesse de clubes do Brasil e do exterior. Os rivais São Paulo, Flamengo, Internacional e Atlético Paranaense, além de Ajax, Benfica e um clube espanhol, foram os times que ficaram de olho no que poderia acontecer, e por um breve momento o Timão ficou pessimista com a extensão do vínculo. Na última sexta-feira, houve uma reunião entre o empresário do atleta e dirigentes do Timão. O Corinthians deixou claro que não faria loucuras para renovar com Gabriel Pereira e chegou a cogitar o afastamento do jogador, caso a renovação do vínculo não evoluísse, assim como fez André Sanches com o atacante Ângel Romero em sua gestão. Na ocasião, clube e atleta não chegaram a um consenso e o presidente decidiu afastar o jogador, que ficou treinando no CT por 6 meses até encerrar seu contrato. No caso de Gabriel Pereira, a renovação que ocorreu neste domingo, já publicada pelo clube nas redes sociais. Fala, fiel, tô passando aqui para deixar avisado vocês que eu renovei meu contrato. Estou muito feliz por esse feito. Como eu sempre disse, deixei bem claro que eu queria ficar no Corinthians. Agora é seguir focado para poder fazer o melhor para esse time. Valeu, vai Corinthians! Deve afastar alguns clubes que tiveram interesse na contratação do jogador, sem que tivessem que pagar uma compensação ao Corinthians. Mas por outro lado, uma iminente saída do atleta já na próxima janela de transferência deve ser inevitável, assim como aconteceu com o Pedrinho, cria do Terrão, que após 2 meses de sua renovação de contrato, foi vendido ao Benfica de Portugal. Gabriel Pereira tem 20 anos e já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O empresário do jogador, Ivan Rocha, disse que deu o aval para outros agentes oferecer e conversar com os clubes que tinham interesse no atleta. Como agente de jogadores há 18 anos que eu estou, eu jamais quis ser protagonista, jamais quis aparecer, e por isso que eu sou uma pessoa muito reservada em relação a dar entrevistas, mas infelizmente eu estou escutando e recebendo muita coisa que realmente são em verdade, e eu preciso me posicionar para que a torcida corintiana, que é uma torcida muito grande, né? Se não for a maior torcida do Brasil, eu considero como uma das 3 maiores, precisa de uma satisfação para falar em relação ao meu cliente, o Gabriel Pereira. A vontade de GP, como ele mesmo já disse, era de permanecer no Corinthians, mas o jogador evitou se envolver nas tratativas e não tinha ideia dos números discutidos entre o clube e seu agente. Informações não confirmadas davam conta de que o empresário pedia um salário na casa dos R$300 mil mensais e luvas que giraram em torno de 14 milhões diluídos em um contrato de 3 anos, o que foi desmentido pelo próprio Ivan Rocha. Então, Ivan, então não é verdade que teve uma reunião e que você pediu 14 milhões e 300 mil. Isso é mentira, então? Isso é mentira, nunca teve essa reunião. Mas ainda fica aí no vídeo que eu vou te contar o novo salário do jogador e o valor milionário que ele vai receber em luvas. Na polêmica da renovação surgiu um vídeo do empresário Will Dantas, que agencia a carreira do Pedrinho, ex-jogador do Corinthians e atualmente no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, falando sobre a polêmica entre ele e Ivan Rocha, o agente do GP. Veja o vídeo. Fala, rapaziada. Essa parada que tá acontecendo aí com esse garoto do Corinthians vem de encontro a tudo aquilo que eu sempre falei sobre algumas pessoas no meio do futebol, né? Então, assim, a maioria dessas pessoas que estão no futebol estão único e exclusivamente pensando nisso aqui, ó, em ganhar dinheiro. Custe o que custar, a qualquer preço. E eu sempre falei, a maioria dessas pessoas não pensam nos garotos, não pensam no clube que colocou aquele garoto. Porque na hora que chega no clube para colocar o garoto, só falta arriar as calças o clube aceitar o garoto, né? Aí depois que o garoto consegue se destacar, acontece isso que está acontecendo aí agora. Ou seja, o nego quer empurrar a faca, nego não tá nem aí pro clube, gratidão zero, e o pior, acaba estragando a vida do garoto. Tomara que não seja esse caso, mas na maioria das vezes é isso que acontece, entendeu? Esse mesmo cara que está fazendo isso com o Corinthians e com o garoto,
ele já me sacaneou lá atrás. Eu tinha um atleta que eu comprei há uns 4 anos atrás na Copa São Paulo, paguei um dinheiro altíssimo ao Souza da Paraíba, trouxe o garoto pro Palmeiras, ficou 1 ano no Palmeiras, mas por falta de foco e de determinação e de mais umas outras coisinhas aqui, que eu vou até evitar de falar, para não estragar mais a vida dele do que já está estragada, eu tirei do Palmeiras, coloquei na Portuguesa, com o treinador Márcio Zanardi, que hoje está no São Bernardo. Esse jogador se destacou lá. E aí ele foi lá, fez a cabeça do garoto, com 1000 promessas, e levou o garoto embora e o garoto me abandonou. Bom, enfim, esse garoto não foi para lugar nenhum. Isso já fazem 4 anos. Ele é 9,7, ele já deve estar o quê? 24, 25 anos. Não foi para lugar nenhum. Mas não foi não pelo potencial dele, que ele tem muito potencial. Ele não foi pela falta de caráter, né? E pelo outro, esse mesmo que está sacaneando no Corinthians hoje, me sacaneou lá atrás e já soube que ele sacaneou um outro jogador da Portuguesa. Então esse tipo de gente não devia ter espaço no futebol. Infelizmente, ainda tem. Ainda tem. Como muita coisa nesse país está errada e ninguém faz nada, então esse é mais um caso que eu tenho certeza que vai passar ileso. Com a renovação do vínculo, Gabriel Pereira ganhou 5% dos direitos econômicos de uma futura venda. 65% ficou com o Corinthians e os outros 30% são do Guarani, clube que ele defendeu na base até 2018. O jogador vai receber ao todo 10 milhões e 200 mil reais, ao fim de 3 anos dessa renovação. Sua multa rescisória subiu para 100 milhões de euros, mais de 650 milhões de reais. O clube paulista ofereceu ao atleta um aumento salarial de 12 mil reais para 261 mensais e uma bonificação em luvas de 3 milhões e 400 mil reais. Mas agora responde aí nos comentários, você acha que o Gabriel Pereira é o melhor jogador do Corinthians nessa temporada? Ou você tem outro nome? Com a renovação de Gabriel Pereira, o Corinthians entra em campo logo mais às 21h30 na Neoquímica Arena contra a Chapecoense, buscando mais uma vitória pela 29ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, o Timão venceu os catarinenses pelo placar de 1-0, gol marcado pelo atacante Jô. Vem o Gustavo Silva, faz o cruzamento dentro da grande área, Jô! O Gabriel tenta puxar, ela sobra para o Jô. O artilheiro gira e de pé esquerdo bota lá no alto, bola no fundo do gol. Em caso de vitória ou empate, o Corinthians sobe para a 6ª colocação, passando o Internacional. Já a Chapecoense vive situação delicadíssima e deve ser rebaixada. É lanterna do campeonato com 13 pontos conquistados. São 17 derrotas e 10 empates e apenas uma única vitória, que foi sobre o Red Bull Bragantino na 20ª rodada, fora de casa. O Anselmo Ramon cabeceou, botou no fundo das redes. Corinthians e Chapecoense se enfrentaram em 17 oportunidades, sendo que o Timão conquistou 11 vitórias e a Chape 2. E os outros 4 jogos terminaram empatados, todos na Neoquímica Arena. O Corinthians deve ir a campo com a seguinte escalação: Matheus Onelli no lugar de Cássio suspenso, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantilho, Gabriel Pereira, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes. E mais à frente o atacante Jô. A Chape, por sua vez, vai a campo com o goleiro Kehler, Matheus Ribeiro na lateral, Ignácio, Joilson e Busanello. No meio de campo, Moisés Ribeiro, Mike, Anderson Leite, Denner e Caio Nunes. E na frente, Ansel. Aproveita para deixar aqui nos comentários seu palpite para o jogo de hoje. E não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das novidades. Valeu e até a próxima!